Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho, uma oportunidade tão maravilhosa que nós temos de receber a assistência do plano espiritual, assim, do lugar onde nós estivermos, à distância. Vamos então nos unindo a essa equipe espiritual que com tanto amor vem até nós e nós nos unimos a eles com a prece. Então eu convido a todos a entrarmos em oração, mentalizarmos a figura de Jesus aqui conosco, nos trazendo todo o seu amor, a sua luz, a sua paz. E essas energias vão nos abastecendo de toda a força que nós necessitamos para continuarmos em frente. Jesus querido, nos fortaleça, que no instante que nós estivermos aqui, refletindo nos teus ensinamentos, nós possamos permanecer ligados ao teu amor, ligados aos teus mensageiros que estão aqui conosco, nos envolvendo nessas vibrações de saúde, de fortalecimento e de fé. Que nós possamos, Jesus querido, termos a lucidez de compreendermos o teu evangelho, a coragem de praticarmos, a força de perseverarmos sempre estudando e aprendendo os teus ensinamentos. E que hoje, Jesus, cada um de nós, possa sentir tocado pelo seu amor e pelos teus ensinamentos, através das reflexões que serão conduzidas pela nossa querida Ana. Que ela já sinta essa equipe espiritual a envolvendo, a fortalecendo, para que ela possa ter a serenidade necessária para passar para todos nós tudo aquilo que ela preparou. E assim, fortalecidos e amparados, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. O tema para a nossa reflexão de hoje tem como título Estejamos em Paz. Você tem várias biografias que você consegue encontrar a respeito desse tema, mas eu busquei ele no livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, escrito pelo Chico. Então, estudando o assunto, tem duas passagens importantes que Jesus deseja paz aos discípulos. Uma delas foi na noite anterior à sua crucificação. Jesus avisou aos apóstolos que ele logo iria deixá-lo. Os apóstolos ficaram bem tristes e Jesus consolou, explicou que eles não precisavam ficar preocupados com a sua partida. E Jesus disse assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe, não intimide-se, e não deixe seu coração sentir essa partida, né? Isso está em João, no capítulo 14, versículo 27. E na sequência tem a outra passagem que Jesus deseja a paz aos apóstolos, após a crucificação. Quando ele ressurge, quando ele retorna, ele encontra os discípulos que estavam reunidos, fechados num cenáculo, com medo dos judeus, a portas fechadas, uma vez que eles estavam todos sendo perseguidos. E Jesus entra no meio deles e diz: Paz esteja convosco. Essa passagem está em João, capítulo 20, versículo 19. Jesus desejava aos discípulos que eles mantivessem a paz, a confiança de que com todas as dificuldades que eles iriam passar, que não eram poucas,
A gente, quem conhece o que os apóstolos passaram, muitos deles tiveram uma vida muito dura e alguns deles até mortes muito brutais. Então, Jesus queria que eles mantivessem a paz que Jesus deu a eles, a confiança, a tranquilidade, para que eles pudessem continuar a missão deles. Então, a gente pensa na paz, é um tema tão atual, e manter a paz dentro de cada um de nós não é uma tarefa fácil, ainda mais nos dias de hoje. Mas se a gente pensar um pouquinho, geralmente nós atribuímos essa perda da nossa paz ao outro, aos outros. Não somos nós que não conseguimos manter a tranquilidade, a paz, a serenidade, sim, o outro que consegue tirar essa paz de mim. Não é verdade? Muitas vezes a gente atribui ao outro, quando na realidade ninguém tem o poder de tirar essa tranquilidade da gente. Ninguém tem o poder de tirar a nossa serenidade, a nossa paz. Eu separei esse tema, essa questão, em dois principais motivos onde a gente costuma dizer que a gente perde a nossa tranquilidade, a nossa paz. Uma delas, que é a mais comum, que a gente não perde, sim, a gente abre mão da nossa paz devido ao quê? Às nossas vicissitudes. A gente, não, imagina. Sim, a nossa intolerância, o nosso orgulho, o egoísmo, entre outras coisas. Mas como? Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Normalmente, quando não saem como a gente quer, a gente fica muito bravo, não é verdade? Quando não sai do nosso jeito, a louça foi colocada de jeito errado no escorredor, ou não foi lavada direito, o filho prefere estudar antes de dormir, não antes de assistir TV, o parceiro, a parceira prefere ver um filme em vez de ir a um restaurante. Tudo isso costuma deixar as pessoas bravas, tira a tranquilidade. Quando nós somos contrariados, não é? A gente quer a coisa, quer uma coisa e no final acaba indo para outro caminho, não é o caminho que a gente gostaria. A gente pega, eu quero ir para o parque hoje, mas eu quero ir de manhã. Não, mas ele quer ir à tarde e aí já nós estamos sendo contrariados e a gente já perde a tranquilidade. Quando a gente não recebe a atenção que a gente acredita que merece, também tira a tranquilidade. Já viu a mãe brava porque o filho, a filha preferiu sair com os amigos do que ficar em casa com ela? Não é verdade? Quando a gente acredita que o nosso direito foi violado. São todas coisas que, se a gente parar para pensar um pouquinho, são pequenas, pequenas que costumam tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz, a gente pega e realmente joga ela fora por intolerância. O que importa, no final das contas, se aquele ser jogou a toalha molhada em cima da cama? Ele não se importa de dormir na cama molhada. O que importa se a pia está cheia de louça e a pessoa vai lá, desiste de beber água para não lavar a louça? Quem vai ficar sem beber água é ele ou ela. Aquele que fecha a gente no trânsito, que fura a nossa fila. Adianta ficar nervoso, a pessoa vai embora, nem se dá conta de quem que a gente é. O que que nós somos, o que eles fizeram para a gente, eles não sabem. A gente vai ficando irritado, a gente vai deixando o nosso dia atribulado e o dia das pessoas que estão ao nosso redor também. Atribulados, sem tranquilidade, sem serenidade. E a gente pensa, será que vale a pena? Será? Se a gente lembrar daquela famosa frase do nosso querido Chico, que ele fala, eu prefiro estar em paz do que ter razão. Ele vai ver que não vale a pena. Se a gente lembrar de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, a gente vai ver que não vale a pena.
No Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente encontra que Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansutude, a afabilidade e até mesmo a paciência. Por que será? Porque vai de encontro à lei de amor. A lei maior, o maior mandamento, amar a Deus e amar ao nosso próximo. Como é que a gente consegue cumprir com essa lei se a gente não relevar o que as outras pessoas fazem? Se a gente ter claro o nosso entendimento de cada um está num estágio de aprendizado. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Aos pouquinhos a gente vai vencendo, vai ganhando conhecimento a ponto de saber não mais tirar, não mais provocar o outro, né? Manter a nossa paz é uma tarefa exclusiva de cada um. E não depende nem de nada, nem de ninguém. Só da gente mesmo. Aí tem um conto pequenininho que ele fala assim: A Paz Perfeita chama o nome do conto. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas que ele realmente gostou e teve que escolher entre elas. A primeira era um lago muito tranquilo, sereno, um espelho perfeito onde se refletia as plácidas nuvens no céu, as montanhas que rodeavam, tudo muito tranquilo, muito sereno. Sobre ela se encontrava um céu azul muito bonito, com nuvens brancas e alvas, e todos que estavam por ali olhavam para a pintura e pensavam: nossa, essa sim reflete a paz perfeita. Já a segunda pintura tinha também montanhas, mas estas eram escabrosas, estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro, com faíscas e trovões. Tudo isso se revelava, claro, nada pacífico. Mas quando o rei observou atentamente, ele reparou lá atrás de uma cascata havia um arbusto crescendo em uma fenda de uma rocha. Isso é uma pintura. Nesse arbusto, ele se encontrava um pequeno ninho, e ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho calmamente sentado em seu ninho. Paz perfeita. Qual é a pintura que ganhou? Claro que o rei escolheu o segundo. Mas por quê? Paz não significa estar num lugar sem ruído, sem problemas, sem trabalho árduo, ou mesmo sem dor. A paz significa, apesar de estar no meio disso tudo, a gente manter calmo o nosso coração. E assim estaríamos em paz. Então, essa passagem eu trouxe para refletir a questão dessa paz que a gente deixa de ter ou abre mão de ter em virtude da nossa intolerância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente pode levar tudo isso, né, e continuar em paz. Mas existe um outro motivo. Lembra que eu mencionei que eu separei em duas partes? O outro motivo é mais difícil. A gente costuma perder a nossa paz pelo medo. O medo é capaz de, sim, tirar a nossa tranquilidade, a nossa serenidade e às vezes causar grandes danos. Geralmente a gente não costuma assumir que tem medo, a gente não quer admitir, mas tem. Ele tira a nossa tranquilidade, pode atrapalhar nosso crescimento, pode causar grandes danos na nossa vida. A gente tem medo de perder o emprego. A gente sabe, é natural.
ter medo da perda do trabalho, do sustento, afinal, a gente depende disso. A gente tem medo de perder quem a gente ama. É muito difícil a perda de alguém que a gente ama, mesmo sabendo que a despedida não é definitiva, que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a se encontrar, mas ainda assim dói. Nós temos medo de ficar doente, e quando chega a doença, a gente tem medo dela, das consequências que elas podem nos causar. A gente também tem medo do futuro. É engraçado. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com amanhã que deixa de viver hoje. Nós temos medo da morte, mesmo sabendo que o fim do corpo não é o fim da nossa existência. A nossa vida continua. Mesmo assim, nós vivemos com medo. E nós temos medo assim, se a gente lembrar, como os discípulos naquele barco junto com Jesus, durante aquela tempestade terrível, desesperados, diziam: nós vamos morrer, mestre. Como o mestre pode dormir tão tranquilamente durante essa tempestade? E ele vai, e um deles vai e acorda o mestre, e o mestre olha para eles, Jesus olha para a tempestade, pede para se acalmar, pede para o mar ficar tranquilo, e ele volta para os discípulos, falando: puxa, meio que desapontado, ele diz: vocês deveriam ter mais fé. Também tem quando Jesus caminhou sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus responde: venha. E Pedro sai do barco, anda sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estende a mão, o segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E é isso. Os nossos medos resultam da nossa pouca ou falta de fé. Eu li numa passagem do José Carlos de Luca, do livro Médico Jesus, que ele fala assim: nós entramos no avião e a gente confia que o piloto vai levar a gente com segurança no nosso destino. Nós entramos num ônibus e confiando que o motorista sabe dirigir. Entramos em um restaurante, confiando que a comida não está envenenada. Por que que a gente não tem a mesma confiança em Deus? Se a gente confia tanto no homem, é essa confiança que nos falta. E José Carlos de Luca fala nessa passagem, que ele diz: não importa qual seja a dificuldade que a gente está passando, a gente tem que ter a certeza que Deus vai estar auxiliando a gente. Mesmo que a gente desconheça como, não perceba. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente não confia no Pai, quando a nossa fé esmorece, fraqueja, é como se a gente duvidasse dele, duvidando também de nós mesmos. E aí a gente começa a nos acreditar como se fôssemos incapazes de superar os nossos desafios. Mas pense, pensando, Deus, causa primária, criador de tudo e de todos, nos criou simples e ignorantes, sim, mas não incapazes. Nos criou com tudo o que nós precisamos para vencer os obstáculos da nossa caminhada. A gente precisa lembrar que nos momentos de dificuldade que nós temos, que este Pai não desampara nenhum de seus filhos. E assim a gente consegue acalmar o nosso coração.
Lembrar de Jesus quando disse: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com isso, quis Jesus nos fazer entender que todos os sofrimentos, misérias, decepções, as dores físicas, as perdas de entes queridos, encontram a consolação na fé, nessa fé do futuro, na confiança na justiça deste Pai maravilhoso. Nós não precisamos ter medo. Sabemos que Deus é um Pai misericordioso, justo e bom. Ele não castiga, ele educa. E educa acompanhando cada um dos seus filhos. Ele não nos desampara a nenhum dos seus filhos. Sabemos que os problemas que a gente enfrenta é para o nosso crescimento. Se a gente lembrar que tudo passa, se olhar para trás, pensa assim, cada um de nós, se eu olhar para trás, quantos não foram os problemas que eu já superei na minha vida? Eu tenho certeza que cada um que parar para fazer essa reflexão vai lembrar de muitas superações. A gente tem o hábito de lembrar só nas coisas ruins, mas essa vida é uma escola, é um aprendizado. E se a gente parar para refletir nesses momentos de dificuldade, tudo que a gente já superou, a gente vai ver que a gente nunca esteve desamparado, a gente nunca esteve só e não estamos e não estaremos. Por isso a gente não precisa ter medo. E naqueles momentos de dificuldade que a gente, às vezes, claro, às vezes a gente perde esse controle, às vezes a gente nem pensa no que a gente passou ontem, a gente só está vivendo aquele momento de hoje. Nesses momentos de grande dificuldade, a gente tem um remédio maravilhoso e simples, que é a fé, que é a comunhão com o nosso Pai. A gente pode fazer uma oração. Quando a gente ora com vontade, com sinceridade, a gente nos conecta com o Pai e consegue ir acalmando o coração, trazendo aquela paz, aquela serenidade para poder enxergar o que a gente pode fazer para melhorar, para conseguir enxergar as alternativas, as soluções para os nossos problemas. Quando a gente perde a tranquilidade, a gente não enxerga nada ao nosso redor. Então, nesses momentos, façamos uma oração sincera, de coração, falando com o Pai para acalmar, para serenar, e a resposta vai vir. Tem um outro contozinho bonitinho que trata bem isso. Em uma terra distante, isolada, seca, a alimentação era difícil, as pessoas foram meio que perdendo a confiança, a esperança, pouco a pouco. E um líder dessa comunidade, determinado a mudar a situação, ele junta a comunidade e sugere que eles trabalhassem numa horta comunitária, onde todos poderiam se unir, trabalhar para produzir alimentos diversos e em maior quantidade. E todos eles concordaram, olha, vamos trabalhar, vamos lá, começaram a arar a terra, preparar a terra, mas não chovia. O terreno estava extremamente seco e eles continuavam todo dia ali trabalhando, muito, muito preocupados com a falta de chuva, mas continuavam. Entre os moradores havia um jovem que se chamava Marcos. Um dia, a comunidade se reuniu na plantação para orar a Deus pedindo por chuva. E o Marcos surpreendeu todo mundo. Quando ele chegou na plantação, ele trazia com ele um guarda-chuva. E ele abriu o guarda-chuva esperando pela chuva. Todo mundo olhou para ele, meio que perplexos, tinham até que sorriram, meio que começaram a fazer chacota no Marcos.
O líder da comunidade se aproximou e perguntou: meu jovem, por que que você trouxe um guarda-chuva? Não percebe que o sol está brilhando, inclemente no céu? Não há sinais de chuva. E Marco, com um brilho nos olhos, respondeu: isto se chama fé, Senhor. Eu acredito que quando pedimos algo, nós devemos nos preparar para receber. Ter fé não é apenas fazer uma prece e esperar, é também agir com a confiança no que a gente acredita. E os dias foram passando, os dias se transformaram em semanas, a horta continuava sendo cuidada com devoção, mas sem qualquer sinal de chuva, à vista, a desesperança começou a tomar conta dos corações dos moradores, que lentamente foram abandonando a plantação. Marcos se recusava a desistir. Todos os dias ele acordava cedo e seguia para a horta com seu guarda-chuvas. O líder olhou para ele, via ele passando na frente da casa dele, chamou ele e perguntou: meu jovem, por que que você se esforça tanto quando nós não temos nenhum sinal nos céus que haverá chuva? E Marcos respondeu de novo: porque tenho esperança. A esperança é o que nos mantém vivos. E ele continuou seu ritual todos os dias. Levantava-se cedo, pegava o guarda-chuva, ia até a horta onde orava com fervor. Um dia, o inesperado aconteceu e Marcos sentiu uma gota de chuva no seu rosto. O garoto abriu os olhos e viu uma nuvem negra, e logo na sequência a chuva caiu, alimentando a horta. E assim as pessoas aprenderam com o garoto que a fé deve ser acompanhada pela ação, pela esperança, e que a esperança não deve ser perdida nunca. Então, que nós possamos lembrar das reflexões de hoje, que nada nem ninguém pode tirar a nossa paz. E manter a paz, a confiança em nossos corações é importante para a gente poder ver, perceber o amparo, a sustentação que nós recebemos a todo instante. Tenhamos fé, a confiança em Deus, tenhamos fé em nós mesmos, filhos de Deus e irmãos de Jesus. Agarrados a eles, nós podemos tudo. E como Jesus desejou, estejamos em paz. Muita paz a todos. E assim, meus queridos, com o nosso coração tão apaziguado com essas reflexões, nós vamos sentindo essa força crescendo dentro de nós, porque essa lição nos chama a ter essa esperança, essa certeza de que nós somos capazes e de que Deus olha por cada um de nós. E assim vamos nos unindo, num só pensamento e coração, desejando que o nosso planeta seja envolvido por essa paz, por essa certeza de que nós estamos amparados, por essa certeza de que cada um de nós tem uma potência imensa de se tornar luz, por essa certeza de que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E por essa certeza de que nós somos capazes de ajudar o outro, com esse nosso pensamento de amor, de saúde, de paz, de força, de reconforto. Que toda a humanidade possa ser beneficiada por esse nosso desejo de receber o melhor. Que Jesus possa adentrar em todos os lares, abraçando cada pessoa, dando a elas a força que elas precisam para encontrar a sua paz, para encontrar a alegria, para encontrar a luz. Vamos vibrando para que essa paz chegue a esses locais em guerra, a essas pessoas que estão sofrendo tanto por conta da irresponsabilidade de seus dirigentes, que por orgulho, ambição, arrogância promovem a guerra.
Vamos vibrando para que corações se unam e para que as autoridades competentes se unam para levar a paz e produzir ações humanitárias em benefício da transformação da guerra em paz. Vibremos para que as pessoas se unam levando o alimento, o agasalho, a coragem, a palavra de força a todos os corações necessitados. Vibrando para que aqueles corações angustiados, tristes e desesperançados recebam aquele abraço de Jesus e possam ter a coragem de enfrentar os desafios da vida. Nós te pedimos, Jesus, por cada um de nós, que possamos nos fortalecer dessa vontade de aprender e de vivenciar os seus ensinamentos. Que possamos aprender a termos realmente essa fé verdadeira que não nos deixa vacilar, que afasta esse temor e faz com que a gente vá adiante, tendo conosco o guarda-chuva de Marcos. Jesus querido, que nesse instante nós possamos nos unir a Deus, o nosso Pai. Esse Pai de tanto amor que conhece a fundo cada um de nós, que conhece as nossas deficiências, que conhece as nossas fraquezas, mas também conhece as nossas qualidades, conhece o nosso potencial, porque Ele nos criou para sermos luzes, que nós possamos buscar em Deus essa força de recomeçar, buscar em Deus essa certeza de que a dificuldade vai passar, de que nós iremos sim conseguir vencer os obstáculos. E é essa certeza, essa coragem, esse bom ânimo, essa fé que vai nos deixando prontos para recebermos essas energias benfazejas que são transmitidas pelos emissários de Jesus através do passe. Que cada um de nós nesse instante permaneça com seu coração bem aberto, confiante na ajuda de Jesus, na ajuda desses mensageiros que estão aqui conosco, envolvendo nosso lar em paz, em harmonia, em equilíbrio, envolvendo o local onde nós estivermos ouvindo essa assistência, quer seja um ambiente de trabalho ou um leito de hospital. Não importa onde nós estamos, importa essa nossa fé, essa certeza de que estamos sendo ajudados, de que essas energias estão sendo derramadas sobre cada um de nós. É como se estivéssemos embaixo de uma cachoeira de luz, e essas luzes multicoloridas vão nos tocando e se transformando em vibrações de saúde, de coragem, de bom ânimo, de força, de equilíbrio, de paz. E todas as nossas células do corpo vão se refazendo, as nossas células do nosso corpo espiritual vão se fortalecendo, e os nossos pensamentos vão também ficando mais otimistas. E assim, essa cúpula de amor, de paz, de energia se forma ao nosso redor, nos abastecendo em nossas necessidades. Que a água que nós deixamos aqui para ser fluidificada também se transforme nesse veículo de equilíbrio, de saúde que nós tanto necessitamos. E assim, amparados por Jesus, nós agradecemos a Deus a ajuda que recebemos nesse instante. Agradecemos a essa equipe espiritual que, com tanto amor, vem até nós nos trazer aquilo que nós necessitamos. Que possamos permanecer com os nossos pensamentos firmes, otimistas, na certeza de que Deus nos dá a cada dia a oportunidade de recomeçar
E assim, com muita esperança e gratidão, nós nos despedimos deste encontro com o Evangelho, permanecendo envoltos nessas energias. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.